Respeitar é Preciso é um projeto que tem olhado muito para a questão do sofrimento dos alunos e alunas da rede municipal de ensino. E para a gente tem sido muito importante olhar para a dimensão social desse sofrimento, sem desconsiderar características individuais de cada uma dessas pessoas, mas entender que na nossa sociedade há condições que são coletivas e que causam o sofrimento, como por exemplo racismo, sexismo, machismo, misoginia, capacitismo. Então é a gente levar todas essas dimensões em conta na vivência de cada um desses indivíduos e entender que esse é um problema que a gente não pode apenas olhar como individual. A gente deve sim olhar para as especificidades de cada aluno, de cada aluna, mas entender também essa estrutura social que há por trás do sofrimento. O sofrimento emocional, ele vem se mostrando algo que merece muito a nossa atenção enquanto educadores da rede municipal de ensino, enquanto Secretaria Municipal de Educação. Há um tempo, nossos estudantes vêm demonstrando questões muito associadas com a automutilação, crises de ansiedade exacerbadas, depressão, consequente dessas questões. E aí o nosso objetivo foi olhar justamente para essas questões, o que pode estar desencadeando esse sofrimento emocional que impacta na questão das relações no cotidiano escolar e no processo de desenvolvimento de ensino-aprendizagem. É impossível que o ambiente escolar não reproduza os sofrimentos que acontecem na sociedade, que aparecem na sociedade, porque a escola não é um satélite separado da sociedade, ela está aqui dentro, então ela vai reproduzir de alguma medida o que acontece lá fora, né? Não só os sofrimentos, as violências, mas tudo. Quando falamos de saúde emocional, sofrimento emocional na escola, nós sempre tentamos olhar pelo viés da educação em direitos humanos. É compreender quais são as violências sociais, estruturais inclusive, que elas aparecem no cotidiano, na vida dessas crianças, adolescentes e na nossa, enquanto adulto, enquanto educador, dentro das unidades educacionais. E como que essas violências sociais, na perspectiva da educação em direitos humanos, então é quando olhamos para as questões voltadas a racismo estrutural, bullying, LGBTfobia, raça, gênero, religião, essas questões, como que elas podem impactar o desenvolvimento da aprendizagem das crianças, ocasionando esse tipo de sofrimento e olhando para elas, como isso possibilita com que pensemos em possíveis projetos nas nossas unidades educacionais, considerando para isso as ações das comissões de mediação de conflitos, para que, enquanto coletivo, instância de participação que compreende todos os segmentos da comunidade escolar, inclusive família, que é essencial nesse processo, para que a gente consiga estreitar relações, criar vínculos de fato, o que corrobora com a questão do convívio escolar e automaticamente um melhor empenho e maior interesse em estar nesse lugar, para saber que a escola lhe pertence. Dentro da escola, muitas coisas podem acontecer. A promoção de saúde mental, inclusive, faz parte do mandato da escola. Por quê? Porque a promoção de saúde mental dentro do ambiente escolar está articulado com a produção de pertencimento. E produzir pertencimento é uma tarefa da escola, que deve se realizar interseccionalmente com as outras agências da nossa organização social. Ou seja, dentro da escola é preciso que a gente possa fazer do convívio currículo
E isso acontece de diversas maneiras. Produzir pertencimento na escola é o desafio que a gente tem nesse momento, né? Porque a escola, ela precisa ser um lugar que tanto os professores, os diretores, os alunos, as famílias entendam que é um lugar para ir e que é o meu lugar no mundo. Quanto criança, né? Quando eu penso criança, adolescente, aquele é o meu lugar no mundo, o lugar que estão as minhas pessoas, é o meu ambiente. Só que para isso eu também preciso que a escola, os educadores, os diretores entendam que eu faço parte desse lugar. Ou seja, não dá para eu produzir pertencimento sem pensar que o pertencimento ele vai ser criado no com, não no para, né? Não numa direção colonizadora, dominadora. Eu preciso olhar para o que é esse ambiente, o que é esse lugar, onde essa escola está inserida. Quais são as coisas que essas crianças e esses adolescentes já têm de referência? Como é que eu construo educação e transmito conhecimento do que eu já tenho e integro com as referências que eles têm? A escola é o lugar do coletivo em si. É ali onde a gente aprende a viver em sociedade, onde os alunos e alunas têm a possibilidade de conviver com as diferenças. É ali que eu encontro pessoas diferentes a mim, pensamentos diferentes ao meu e da minha família. Então é um espaço, é um locus muito importante para esses aprendizados. Por isso, a escola não é o lugar de tratamentos individuais. É claro que em alguns casos de sofrimento, esses tratamentos eles são importantes e são recomendados, mas isso não é a função da escola. A função da escola é outra, é esse aprendizado para a vida coletiva, é a gente fazer com que os nossos alunos entendam e vivenciem, porque não é apenas, no discurso, fulano é um sujeito de direito, ou a gente falar sobre a não violência. Não se dá apenas no discurso, se dá principalmente no campo da prática, no campo da vivência, numa educação em valores. E a escola é esse lugar primordial para esses aprendizados. A Secretaria Municipal de Educação tem as comissões de mediação de conflito nas DREs, que são as nossas diretorias regionais de educação, são 13 pela cidade e em cada uma das nossas escolas. E este momento formativo, que é justamente o quarto encontro das comissões de mediação de conflito, promovendo a cultura de paz, o diálogo não violento, o respeito, a tolerância, são fundamentais para a gente ter na nossa escola uma cultura de respeito. Por isso que respeitar é preciso. E respeitar é preciso garantindo a potência das comissões de mediação de conflito, com formação, com parceria como essa com o Instituto Vladimir Herzog, potencializando os grêmios escolares. Nós temos hoje 540 grêmios escolares e é desta forma, trabalhando também com um currículo antirracista, que a gente vai criando uma cultura de respeito, de tolerância, de empatia e respeitando a todos. O Brasil é um país que necessita muito da valorização da educação em direitos humanos. O Brasil é um país que está muito fincado na violação de direitos, na violação dos direitos humanos, o não reconhecimento do outro. Uma parceria entre uma instituição da sociedade civil e um poder público que pense os direitos humanos como sim um espaço em que valorize a diversidade, que valorize a luta antirracista e valorize os valores dos direitos humanos, é a construção de uma educação e de uma escola pautada por valores da paz, da liberdade, e é isso que nós precisamos.